Espírito Santo. Tá? Quem é um clínico aqui? Certo. E aí? E esse receptor vai permanentemente ser recusado porque o hospital compra fundo Parinux? Uma das coisas que a gente esqueceu de comentar é que, fora o fundo Parinux, a gente chegou a falar que esses pacientes com insuficiência cardíaca, muitos deles têm fibrilação atrial, muitos deles têm indicação de tomar um anticoagulante e que, com o surgimento dos novos anticoagulantes, como a gente não tem antídoto ainda adequado para isso, a ideia é não usar. Então, os doentes com insuficiência cardíaca, com fibrilação atrial, que vão ser anticoagulados, tem que usar a varfarina mesmo, que é o que a gente hoje consegue reverter por conta da urgência que é a cirurgia, né, o transplante. E os que estão internados, fazer profilaxia com heparina não fracionada. Observem como é importante essa determinação por parte dos especialistas em relação à administração do hospital para selecionar também os tipos de heparina de baixa peso molecular. O fundo Parinux é aquele que precisa de maior tempo de suspensão. As outras, o Clexane, trabalhos que mostram que até com 6 horas você pode, eventualmente, fazer um procedimento cirúrgico, correto? Então, talvez evitar. Mas o que eu queria chegar era o seguinte: quando acontecem essas coisas, que vocês identifiquem um problema específico, de fato, isso causa estresse naquela hora de ter que suspender, porque ninguém tinha percebido isso e aconteceu aqui conosco. O que não pode, senhores, 2, 3 meses depois, aparecer a mesma situação e você ter que suspender com outro paciente por uma coisa que já tinha sido comentada e discutida anteriormente. Ou seja, a minha recomendação é que quando aconteçam esses fatos, os diretores do programa, os encarregados, junto com a enfermeira, façam um documento com a farmácia, se reúnem e que fique estabelecido que isso não pode acontecer novamente. Correto? Então, tem que ficar de uma forma documentada para que se evite cair na mesma situação. Pois não, André? Estou com a faringite. Bom dia. Primeiro, gostaria de pedir desculpa que eu não consegui comparecer ontem, foi um problema no voo. Eu acho que essa discussão é muito interessante. Agora, existem alguns casos onde a indicação do fundo Parinux é imprescindível. Uma delas seria pacientes que desenvolvem trombocitopenia induzida por heparina. E, nesses casos, uma das melhores escolhas que temos no mercado seria o fundo Parinux. Com o tromboelastograma, talvez não facilitaria realizar o procedimento cirúrgico e se guiar em algum distúrbio possível de dificuldade de coagulação. Seria realmente uma contraindicação absoluta. O fundo Parinux ele pode ser terapêutico ou profilático. Ele, na dose padrão de 2,5, ele tem um nível de anticoagulação intermediário, menor do que a enoxaparina, na sua dose terapêutica. E, nos trabalhos em síndrome coronariana aguda, ele tem uma eficácia próxima à enoxaparina e tem menos sangramento. Então... André, ontem, quando fiquei com o grupo do Rio de Janeiro, foi uma discussão muito rica em relação à indicação para o transplante, e a ideia era fazer aquele treinamento do fluxo de ações para chegar, primeiro, se entrava esse paciente na lista ou não, e segundo, se se aceitava ou não o eventual doador que estava sendo mostrado. A discussão foi, até que chegou uma hora e falei, Sim, ninguém perguntou quanto pesa o paciente e qual é o grupo sanguíneo do paciente. Porque vocês estão aqui para quê? Para transplantar, correto? Então, a população, vocês têm que estar com a faca nos dentes na hora de serem chamados aqui. A primeira coisa que vão fazer é peso e altura, grupo sanguíneo. Na hora que você está com um candidato a transplante,
listado, seu foco vai ser, em qualquer momento aparece um doador para esse paciente, eu tenho que minimizar a possibilidade de complicações no perioperatório. Então, evidentemente que o Fundo Parinux está aí porque é uma bela heparina de baixa pressão molecular. Para esse teu paciente, se você puder escolher alguma coisa que facilite a eventualidade de que deu a heparina, aquela que colocam a heparina de baixa pressão molecular no dia a dia, de manhã, meio-dia, final da tarde, qualquer hora, não sei, os clínicos que prescrevem, de tardezinha, né? Então, a noite anterior já foi feito aquelas coisas. Se você puder evitar isso, é porque você vai transplantar esse fulano, que está em casa, eventualmente, ou está internado. Então, como disse aqui o Ebert, ou outro colega, se não tem jeito, então deixem Marivan, porque Marivan eu consigo ter um antídoto para poder reverter essa situação. Então, vocês estão aqui para transplantar. Então, foquem nisso aí, né? Já a primeira coisa, peso, altura, grupo sanguíneo. E comecem a pensar como fazer para encurtar o tempo, tá? Dessas coisas. Depois me lembro. Vamos fazer um resumo de tudo o que foi feito aqui até agora. Queria suscitar a discussão com vocês. Germana disse algumas coisas que eu acho que passaram desapercebidas para a maior parte de vocês. Eu gostaria de dar um apoio em relação a trabalhos do que ele acabou dizendo. Pareceu excelente a intervenção dele. Então, vamos aqui. O Dr. Cueva, grande amigo nosso, preceptor meu, quando estava no Hospital do Coração, nos anos 90, já passou muito tempo, né? Ele mencionou esse livro ontem, Cada Segundo Conta, é de um jornalista sul-africano que narra os tempos que havia uma corrida entre as instituições americanas e europeias para realizar o primeiro transplante cardíaco. E o entorno dessa história, muito interessante, é que acontece paralelamente, e o primeiro transplante, vocês sabem, foi feito em África do Sul, Cape Town, mas todo o trabalho que foi feito 15 anos, 20 anos antes, foi pelo pessoal dos Estados Unidos, principalmente na Universidade de Stanford. Mas foi um estagiário que foi para os Estados Unidos, fez a residência lá, não foi qualquer um, o governo americano deu para ele uma máquina extracorpórea, em prêmio a haver sido o melhor residente daquela época. O Christian Barnard, ele criou a primeira UTI pediátrica de toda a África. Então, ele já tinha alguma coisa diferente, né? Nesse livro conta que quando estava com um grande cirurgião daquela época, né, na Minnesota, ele era residente, todos os outros residentes anotavam o resultado dos exames do dia a dia, né? Ele sabia de cor e salteado todos os exames de laboratório, resultados. Quer dizer, pelo menos era um cara esforçado, né? Para ser cirurgião cardíaco, coitado. Então, teve um entorno em torno a esse primeiro transplante cardíaco que os Estados Unidos nunca desculparam o Barnard por ter feito isso, porque ele foi lá, observou. Se diz que foram mais de 1.500 cachorros que o grupo de Shanway fez para chegar aos resultados de hoje sobre a técnica cirúrgica que temos agora. E ele deve ter feito entre 15 e 20 cachorros e fez o primeiro transplante. E ele é lembrado, né? Ele é lembrado como o primeiro cirurgião, o primeiro médico. Realmente foi muito importante na história da medicina. Mas o entorno desse livro é que a África do Sul estava vivendo o apartheid daquela época. A maior frequência das miocardiopatias idiopáticas, a seguir a doença coronariana, valvular. Hoje se começa a falar um pouco mais do retransplante. O retransplante estava morto e enterrado, volta a surgir, ressurge como indicação ao longo desses últimos anos.
E o que se observa é que, quando se compara por épocas, os doadores são cada vez mais velhos e os receptores são cada vez mais velhos. Primeiro, porque nós somos mais flexíveis e tolerantes na indicação, e como não existe um pool de doadores adequados, a gente está também utilizando doadores mais ou menos. Seguinte, isso aqui, já dissemos que todo ano a Sociedade Internacional de Transplantes lança um report, né, sobre quantos transplantes são feitos no mundo, são voluntários, alguns são obrigatórios, como nos Estados Unidos e o Canadá, mas que esses dados representam 60% do que realmente acontece no mundo inteiro. Então, ontem, por exemplo, à noite, eu tive uma reunião pelo Skype com o pessoal da Argentina e da Colômbia, já arquitetando o que nós vamos falar com a Sociedade Internacional em Washington agora em abril. E muitas das coisas que comentamos aqui, essas fotos que estou registrando de vocês, vou pedir a permissão para que sejam mostradas na plenária em Washington, para que vejam que o Brasil tem um esforço também de fazer esse tipo de treinamentos com futuros centros. Seguinte, a sobrevida, para remarcar, né? Hoje a sobrevida média de 11 anos e a sobrevida ajustada de 13 anos. Os que sobrevivem no primeiro ano, 50% estão vivos em 13 anos, correto? Então, quando alguém pergunta isso aqui, é dessa forma. Seguinte, à medida que avançam as épocas, a sobrevida vai aumentando alguma coisa. Estes são dados de 2012, de 2011, só para provocar o que eu mostrei na aula da última vez, né? Observem como essas variáveis vão se ajustando, e na última vez que mostrei para vocês, parou de melhorar. Em 2015, o último reporte parou de melhorar. Tudo o que havia sido feito até agora não está melhorando mais a sobrevida em relação às épocas anteriores. Seguinte, isso aqui não tinha mostrado, estou mostrando pela primeira vez a vocês. Eu quero que entendam isso aqui. Atenção, quando vocês escolhem algumas decisões políticas ou decisões técnicas, clínicas, não se esqueçam, para não complicar, só coloquei fatores de risco no primeiro ano. Quem morre no primeiro ano dos transplantes que vocês vão fazer ou estão fazendo? Quem são os piores? Com que ideia? Evitar fazer isso, né? Outros já fizeram. Morre mais, está em risco de morrer, aqueles que chegam com suporte temporário. Claro, vocês chegaram a estar chocados, devem ter sérios problemas hemodinâmicos, coração artificial total, contra coisa que se pense. Bom, a gente ainda não tem essas coisas. Os congênitos, mais que as miocardiopatias. Os que chegam em diálise, cuidado, tem muito centro desesperado que quer transplantar, o paciente está em diálise, coloca isso aqui. Cuidado, esses são os que mais morrem. Os pacientes que estão em ventilação na hora do transplante. Observem como essas coisas, tratou pneumonia, o cara foi para o ventilador, resolveu, ainda está no ventilador, aparece um doador, vamos transplantar. Tenham cuidado, essas são análises de mais de 10.000 pacientes. Pacientes com dispositivos pulsáteis, com fluxo contínuo ou transplante prévio. Então, nós já temos alguma ideia da gravidade dos pacientes que devemos considerar para poder selecionar os pacientes a serem transplantados. Seguinte, isso já tínhamos dito, né? Só vai para o transplante aquele que estiver com a terapia médica otimizada, que se tenham esgotado as outras cirurgias convencionais, correto? Esse é um conceito, é um princípio. Seguinte, e isto aqui está desatualizado, cada centro tem que, de preferência, eu acho que nós vamos fazer no final, fazer um banco de dados para todos vocês, junto com o nosso, para começar a juntar esse esforço que está todo mundo fazendo, suas instituições, para guardar os dados específicos. Eu acho que corresponde. Seguinte,
dessa mesma forma, ter uma ideia de, localmente, em cada centro, qual é a causa, qual é a etiologia dos que são transplantados, né? Aqui isso mais ou menos como o Brasil, a miocardiopatia idiopática, isquêmica e, em terceiro lugar, o Chagas. Interessante, isso é diferente do resto do mundo. Essa região é diferente, e no Brasil é diferente da Latinoamérica, inclusive. Ontem ficou estabelecido, viu, Germana, que uma das propostas que vamos fazer o grupo da América Latina vai ser incluir um registro de Chagas para a sociedade internacional. Então, eles me pediram um nome para poder colocar, então você vai me ajudar a ver quem é essa figura aqui no Brasil que vai poder participar dentro do registro de Chagas na Sociedade Internacional de Transplante. Seguinte, por favor. Isso que eu dizia para vocês, a Sociedade Internacional de Transplante, quando você entrega dados, ela consegue com um software montar sobrevida ou outras curvas, comparando a média internacional da Sociedade Internacional com a curva de vocês, dos seus centros. E isso é uma coisa pessoal, só você que sabe, ok? Claro, se está bonito, mostra para todo mundo, se está feio, esconde, né? Seguinte, por favor. Então, aqui algumas coisas que estão um pouco desatualizadas sobre assistência circulatória mecânica, tanto na fase do choque cardiogênico, como na ponte para transplante, na insuficiência cardíaca descompensada, pacientes da doutora Germana que descompensam já listados são nosso protocolo para o implante dos dispositivos. Seguinte, a equipe multidisciplinar, vocês fizeram, cada um ficou com seu par ontem. Hoje também teremos uma reunião específica. Os cirurgiões que não ficaram comigo ontem, por favor, se agrupem, que eu tenho que passar a mesma mensagem para aqueles com quem não consegui ficar ontem, coisas específicas, de especialista para especialista. Seguinte, aqui na emergência, alguém levou para a emergência vocês? Já conhecem aqui a emergência? O inferninho, já conhecem aqui? Você não foi ainda, então vamos lá. Isso aqui. Então, esse é o grupo dos clínicos, as enfermeiras, né? Assistente social, a fisioterapeuta, que eles rastreiam os leitos de emergência e vão identificando quais seriam os possíveis clientes do nosso serviço, né? Essa é uma forma de estimular. Entendam que nessa loucura que é a emergência, o pessoal da emergência quer resolver os problemas e vai derivando os pacientes para outros hospitais, quando muitos deles, pelas características da especialidade, deveriam ficar aqui conosco. E hoje o Dr. João Davi vai fazer uma apresentação. Temos toda uma ala do hospital unicamente para a insuficiência cardíaca. Seguinte. Então, isso vai ser uma aula específica sobre anestesia. Eu estou vendo pouco anestesista nesses grupos. Você é um deles? Tem algum outro anestesista? Pois é, isso aí está me preocupando, porque nós temos um anestesista muito bom. Vocês vão conhecer hoje, na parte prática, o Dr. Ricardo Barreira e a esposa dele. Os dois são membros deste grupo da tutoria. Seguinte, por favor. Vamos passar isso aqui. Ele vai ser uma apresentação específica. Pode passar? Pode passar? Então, vamos tocando alguns assuntos que eu quero criar um ambiente para a prática de hoje à tarde no centro experimental. Parte do nosso protocolo é colocar um catéter de Swan-Ganz. Vocês já escutaram N vezes, a maioria dos casos clínicos que foram mostrados para vocês hoje foram relacionados com problemas de hipertensão pulmonar, hiperresistência, batemos na tecla, e isso é uma coisa que todo mundo tem que fixar como conhecimento, como experiência que já foi vivida por outros centros transplantadores. Essa aqui é uma situação de um transplante, já está entubado, e depois da indução anestésica se coloca o catéter de Swan-Ganz. Obviamente o catéter vai entrar no coração do receptor, correto? É ou não é? Que disse a enfermeira, filha da Marilsa. É? Esse catéter Swan-Ganz é no receptor.
o catéter de Swan-Ganz vai entrar no coração do receptor, correto? Mas esse coração vai sair, nós vamos substituir. Então, como que coloca um catéter no coração que vai sair? Quero uma fisioterapeuta. Ontem tinha várias fisioterapeutas. Levante a mão as fisioterapeutas. Bem alto, ele fala assim escondido, não. Uma fisioterapeuta de Salvador. A preferida, o doutor André Durães. A Helena, né? Me explique como que eu coloco um catéter de Swan-Ganz no receptor, se esse coração vai sair. Vai medir o quê, então, o catéter de Swan-Ganz? Tem fisioterapeuta do Rio? Doutor? Fala aí. Vai fazer as medidas antes do transplante. Sim, no coração. Mas depois esse coração vai sair. Então, como fica? Mas sai o coração, não a artéria que está irrigando onde está... Tá indo bem. Outra fisioterapeuta. Eu estou aqui para esse curso só para doutor, sabe? Para médico, cardiologista, parece, não é assim, isso é multidisciplinar. Alguém tem uma ideia? Tem outra fisioterapeuta? Tem uma que vai ficando mais... Tá. Muito bem. Doutora Natália, seja bem-vinda. A ver, me explique isso aí, como funciona isso aí. É importante avaliar os parâmetros da resistência vascular pulmonar do receptor, e essa resistência vai ser independente do coração que ele vai receber. Então, é importante a gente conhecer esses parâmetros antes, inclusive para ver se vai evoluir depois para uma disfunção ventricular direita, enfim, se ele vai ser um bom receptor, se ele tem parâmetros de suporte hemodinâmico para receber aquele coração. Muito bem. Todo paciente que vai para o transplante, já previamente, antes de entrar na lista, fez um estudo de cateterismo direito para medir a resistência, medir as pressões da artéria pulmonar, etc. Mas estamos falando aqui que o ato cirúrgico, esse homem vai ser transplantado, o coração que não presta vai ser retirado, vai colocar um bom, certo? A pergunta é, por que eu coloco isso aí se eu sei que esse coração vai ser retirado? Eu já sei que esse paciente hipertenso pulmonar, que tem resistência pulmonar elevada, alguma coisa. Eu queria que me completem por isso estou querendo fazer pensar as pessoas, né? Doutora Lea, vamos lá. Para avaliar, para confirmar o que foi feito meses anteriores. Ok, vamos lá. Está vendo como esse conceito... o anestesista quer falar, né? Vai, fala aí. O único anestesista temos que dar, né? Por favor. Passo a passo, você entra o Swan-Ganz, faz as medidas, depois regula o Swan-Ganz, tira o coração, reposiciona quando o coração novo entrar. Perfeitamente. É isso mesmo. Ok? Não vou colocar o Swan-Ganz depois que o coração está implantado. Eu já aproveito, como ele tem, seguinte, por favor. Aqui, ó. Esse aqui está dentro do coração, que vai sair, correto? Claro que posso realizar as medidas para confirmar o que você conseguiu semanas antes, ou meses antes. Desculpem, hoje conversei com o secretário de saúde antes de vir, estou assim. Vocês observem aqui que tem um protetor do Swan-Ganz, correto? Lá em cima, à direita. Ok? Você recua o catéter de Swan-Ganz, não contamina, porque está dentro de um protetor. Tira esse coração, depois coloca o outro. Na hora que despinça e volta a bater, você, observando, ajuda, inclusive, a posicionar esse Swan-Ganz, porque está com o coração na mão. Você também tem um ecocardiograma transoperatório, transesofágico, para poder facilitar o encunhamento. E a ideia é monitorizar o que acontece com esse novo coração no receptor, correto?
Pois não. O senhor já teve alguma situação que o senhor teve que declinar? O senhor fez uma medida prévia, por isso ele está na sala. E o senhor vai fazer essa primeira medida, que é uma medida que, nada bem, é só uma marcação de posição, porque a grande medida é pós-implante. O senhor já teve que mudar o seu cenário, suspender o transplante? Sempre, geralmente, 80%, 90% das vezes, é menor do que a gente conseguiu Anteriormente, né? Está anestesiado. hemodinâmica. O paciente está anestesiado, né? Está sob controle, já ajustaram. Quer dizer, nunca se recusou pelo fato de ter uma nova medida na hora. Então, a grande... Quando você, observem, olha, já vai na malandragem. Já vai na malandragem. Você está apertado em tempo, o coração está chegando. Dice, doutor Valdemiro liga e diz, posso tirar? É primeira cirurgia, retire. E o paciente ainda nem entrou no centro cirúrgico nosso. Mas como nós calculamos que primeira vez é rápido, ele vai chegando. Aí a enfermeira de sala começa a atrapalhar, está faltando alguma coisa, sempre tem. Então, você tem alguns minutos necessários, né? E sempre tem um residente para passar o Swan-Ganz, que está, né, louco para passar esse Swan-Ganz no transplantado grave, aquelas coisas, você olhando, né? A marmota aí, né? E os minutos passando, e o coração chegando. Nessa situação, você não precisa perder o tempo de estar encunhando aquelas coisas. É simplesmente passar dentro do coração. Não precisa nem registrar. É só para deixar dentro, aí você tira o coração, recua e pronto. E a situação continua. Estou deixando me explicar? Vocês estão entendendo? Tá? Isso é para evitar perder tempo. Seguinte. E depois você vem a posição lá no pós-operatório, a posição do catéter Swan-Ganz. Muito importante para avaliar precargas direita e esquerda, principalmente as pressões do lado direito, as pressões da artéria pulmonar. Seguinte. Vê aí se vai... Bota aí. Bom, só para registrar isso aqui, a Germana já frisou isso aí muito bem, né? Quanto à resistência vascular pulmonar normal, 0,5 a 1,5, ok? Nós estamos trabalhando aqui. O Hospital de Messejana, protocolo, estão aqui, utilizem como referência. Pacientes sem droga, menos de 5, já entra na lista. Acima de 5, precisa fazer a prova farmacológica. Quanto precisa diminuir? Até 3, correto? Aí vocês já colocam na lista de transplante, certo? Já comentamos que esses clínicos escondem o jogo e quando chega na hora da cirurgia está com 3,2, 3,3, mas tudo bem, ok? E a gradiente pulmonar, né? É a diferença entre a média da artéria pulmonar e o capilar. Isso aqui, como máximo, normal é de 5 a 7, não deve ultrapassar de 15. Melhor se não ultrapassa 12. E que não é unicamente a resistência vascular pulmonar que vocês devem observar. Sempre observem a gradiente e a sistólica da artéria pulmonar. E os anestesistas, quando tem acima de 25 de média da artéria pulmonar, eles já instalam óxido nítrico na indução anestésica, para evitar maiores problemas de disfunção do ventrículo direito. Isso aqui é um resumo de tudo que nós tínhamos conversado.